Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou explicar umas coisas que muitas pessoas não sabem. Muitas já sabem, mas tudo bem. Para as que não sabem, eu vou explicar, tá bom? Vamos lá. Diz nos evangelhos canônicos da Igreja Católica do Novo Testamento que Maria, mãe de Jesus, teria concebido o seu primogênito, Jesus, né? Primogênito, gente, para quem não sabe, é o primeiro filho de um casamento, de uma união, né? Quando duas pessoas se casam e têm um filho, o primogênito é o primeiro filho deste casal. Então, quando Maria casou-se com José, o primogênito de Maria foi Jesus, tá? Depois de Jesus, ela teve muitos outros filhos com José. Aliás, pelo ato sexual normal, tá? Não é fazer apologia ao sexo, não. É o ato sexual procriativo, criado por Deus, né? Concebido por Deus para a procriação da espécie. Jesus teria que nascer como homem para dar o exemplo como homem, para você seguir ele, porque ele viveu como homem. Ele nasceu como homem, né? Ele mesmo disse: eu vim cumprir a lei, não derrogá-la. Ele cumpriu todas as leis da genética, leis do mundo, trabalhou, né? Ele foi auxiliar de carpinteiro por algum tempo. Difícil, né? Mas ele foi. Aí, o que acontece? Dizem que Jesus teria sido concebido, né, pelo Espírito Santo. Dizem, né, que Jesus teria sido concebido por obra e graça do Espírito Santo. Isso aí, gente, é uma interpolação, da igreja do passado. Eles queriam que Jesus, né, o seu mito, né, criaram um mito, não um homem normal. Fizeram de Jesus um mito, não um homem normal. Então eles interpolaram isso, né, que Jesus teria nascido de uma virgem por obra e graça do Espírito Santo. Jesus realmente nasceu de uma mulher virgem. Quando a Maria, ela conheceu José, porque ela vivia nos templos, no templo das virgens de Sião. Eram jovens que perdiam seus pais, né? Órfãos, casadoras, ficavam ali fazendo tecido, estudando, né? Porque não tinham para onde ir. Então esse templo das virgens de Sião abrigava essas jovens para elas não ficar nas margens da sociedade, né, como mendigas, né? E Maria é uma delas, porque Maria perdeu seus pais muito cedo. Então Maria, ela estava no templo das virgens de Sião quando José a conheceu. José se apaixonou por ela, porque já tinha feito um trato na outra dimensão com ela, para ele se unir a ela, para conceber Jesus. E aí então, realmente, Jesus, né, teria nascido de Maria, que realmente era virgem quando conheceu José. E aí ela teve o primogênito, que é o primeiro filho do casal. Jesus teria nascido de uma mulher virgem, né? Ela realmente era virgem. O primeiro filho de um casal só pode ter nascido de uma mulher que anteriormente teria que ser virgem, né?
Então é isso, gente. Jesus teria nascido de uma virgem, não no sentido de por graça e obra do Espírito Santo, mas porque Maria, quando conheceu José, realmente era virgem. Essa os religiosos acham que ela não teve ato sexual com José para ter Jesus, o que é um grande erro, porque Deus, que fez o ato sexual para a procriação, não iria fazer Jesus nascer por outro meio, e isso implicaria em que Deus diria que esse ato sexual seria algo impuro, algo errado, incorreto de se fazer. Não, o ato sexual é algo inerente à própria vida, né? Algo perfeitamente natural. Então é isso. Jesus não nasceu por obra e graça do Espírito Santo, coisa nenhuma, e também não nasceu de uma mulher que não teve ato sexual nesse sentido, virgem, até concebeu Jesus e continuou sendo virgem. Não, realmente nasceu de uma mulher que era virgem quando conheceu José e quando teve Jesus, né? Neste sentido, Jesus teria nascido de uma virgem, é neste sentido, tá, pessoal? Não é que ela nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Jesus nasceu de uma virgem, de uma mulher que nunca teve outro parceiro antes de José, né? É assim que vocês devem interpretar, porque a Igreja Católica, né, infelizmente, criou de Jesus um mito, né? Um homem que nunca existiu, nascido de uma virgem, que não teve ato sexual por obra do Espírito Santo. Aliás, né, poderíamos até usar esta farsa da Igreja Católica e dizer que realmente o Espírito de Maria era santo, porque ela vem de uma esfera, né, evoluída. Ela era um anjo, né? Maria, mãe de Jesus, era um anjo, assim como Jesus. E ela fez esse acordo, né, de ter o primeiro filho dela, que seria Jesus, com José, né? Eles se conheceriam, os dois fizeram esse acordo. Quando eles vieram para a Terra, o plano espiritual, né, deram um jeito de encontrar os dois se conheceram, se apaixonaram e tiveram seu primogênito, Jesus, não por obra e graça do Espírito Santo, mas pelo conúbio sexual, algo perfeitamente natural, né? Não é fazer apologia ao sexo, é apenas dizer que o ato sexual criado por Deus foi feito para a procriação, né? Não para a diversão e perversão dos homens. O ato sexual, ele é um ato procriativo, mas o homem conspurga, mancha, né, ele com suas perversões e faz dele um objeto de vício e perversão, mas ele é apenas para a procriação. Então, gente, é isso que eu queria explicar. Por que está errada essa parte? Foi uma intervenção da Igreja Católica, né? Mas é isso que, essa é a verdade, que Jesus nasceu, quando José conheceu Maria, ela era virgem. Então, nesse sentido, Jesus nasceu de uma virgem, né? De uma mulher que nunca teve relação sexual antes, porque vivia nos templos das virgens. Olha só o nome do templo, Templo das Virgens de Sião, entenderam? Então, gente, está explicado. Se vocês quiserem continuar acreditando na fantasia, é com vocês mesmo, eu não vou forçar, mas essa é a verdade segundo os registros acásticos, que não mentem, né? Por exemplo, se eu ou alguém roubar um objeto de algum lugar, a memória da natureza registra isso.
Um médium sensitivo pode acessar esses registros por permissão divina, e ver quem roubou aquele objeto. É assim que o FBI descobre muitos crimes, né? Eles conseguem até mesmo ver a distância. É tudo por essa estrutura chamada ACASE, ou a Caixa dos Orientais. Você pode ver o passado, o que está acontecendo no presente e acontecimentos possíveis do futuro, porque tudo está relacionado neste ACASE. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, né, que eu preciso ir. E que fique aí desmistificado o nascimento de Jesus, por obra e graça do Espírito Santo. O que seria, com todo respeito aos religiosos, mas sem querer agradá-los, por obra e graça do Espírito Santo, jamais, isto jamais ocorreu. Jesus nasceu naturalmente, né, pelo ato sexual de José e Maria, e aí, depois de um tempo, eles tiveram o primogênito, o seu primogênito, né, o seu primeiro filho, que foi Jesus. Muito obrigado, fiquem na paz, Deus vos abençoe. Até a próxima, muito obrigado. E gente, eu esqueci de falar, não duvidem de minhas palavras, pois eu falo com verdade. Até mais.